pregamos a mesma mensagem no culto das 9, no culto das 11 e vamos falar agora no culto das 19 horas sobre o mesmo tema, o mesmo texto, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Nós estamos em uma série chamada Cristofobia. Essa mensagem vai ser mais curta nessa noite, então ela vai ser a continuação do que nós pregamos hoje pela manhã. Se você não esteve aqui de manhã, vai na internet, no final da semana já deve estar no ar. Lucas capítulo 18, versículo 18. Quem achou diz achei, quem não achou diz socorro. Todo mundo achou. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho feito e observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E foi aqui que nós paramos hoje pela manhã. E nós continuamos esse texto agora dizendo: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Continua falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Nós pregamos esse texto de uma maneira que nós chamamos expositiva. O que é isso? Eu tenho falado versículo por versículo, desde o culto das 9 horas da manhã. E nós estamos lendo versículo por versículo, analisando as palavras que cada versículo traz para a gente. E de uma certa forma fica uma sugestão para você. Muitas pessoas vêm para mim e falam: pastor, eu tenho muita dificuldade de estudar a Bíblia. Eu não sei, em casa eu me perco, é muito difícil. Eu quero dar 2 dicas para você. A primeira delas: comece lendo o Novo Testamento. Comece lendo a história de Jesus, as histórias depois de Jesus, é um pouco mais fácil de entender. A segunda dela: faça o que nós vamos fazer aqui agora, versículo por versículo. Nós chamamos isso de um estudo bíblico indutivo. Vá se fazendo perguntas, vá gerando curiosidade. Vá lendo o texto e fala: mas por que isso aconteceu? O que estava acontecendo? Uma curiosidade vai gerar outra curiosidade, e você vai ter a vontade de estudar uma coisa a mais, e de pesquisar uma coisa a mais, e aos poucos você vai começar a conhecer riquezas tão profundas do texto. É assim que a gente aprende a Bíblia. Há muitas pessoas acham que para aprender a Bíblia tem que ir para o seminário, tem que ir para uma faculdade de teologia. Quero dizer para vocês, eu fiz 5 anos de teologia, e o que nós menos estudamos de uma forma devocional é a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia de uma forma teológica, de uma forma sistemática, de uma forma, às vezes, hermenêutica, analisando o texto, uma forma de escrita, mas de uma forma devocional, de entrega. Nós não fazemos isso no seminário, porque não precisa ser feito lá. Isso deve ser feito em cada momento, na tua casa, na minha casa. Quando eu pego a minha Bíblia, eu devo ler, e eu devo ter curiosidade, eu devo olhar uma palavra. Então faça isso. Nós viemos estudando esses textos no culto das 11, e nós paramos no versículo 24, e aí eu falei que ia continuar esse texto agora de noite, de forma expositiva. E é claro que você que não veio no culto da manhã, eu vou te dar uma pincelada só para você entrar no barco e não pegar literalmente o bonde andando, O que nós falamos de manhã? A nossa série se chama Cristofobia. Ao longo desses 2 meses nós temos falado sobre isso. Pessoas que têm medo de um relacionamento com Jesus. Mas no mês de julho nós vamos enfatizar, não no medo, porque nós já falamos bastante sobre isso no mês de julho, mas vamos enfatizar as vantagens, as qualidades, os benefícios de um relacionamento com Jesus. Essa história mostra as 2 coisas: mostra o medo e mostra os benefícios. E nós falamos hoje de manhã sobre alguns medos. Veio um homem, um jovem, rico,
boa aparência, muito provavelmente, inteligente, influente, porque diz a Bíblia que era um homem de posição. E ele chega para Jesus e faz uma pergunta para ele, e ele fala: o que farei para herdar a vida eterna? E é engraçado porque no nosso contexto, como eu falava hoje de manhã, para quem é pai de menina aqui, sabe disso, provavelmente você quer um ótimo partido, gente. Sabe aquele que você quer ter como o genro, né? O genro que você pediu a Deus. Ele provavelmente era bem vestido, educado, conhecedor das regras judaicas, era um cara bacana, de boa influência, tinha dinheiro, era um cara bem de vida, todo sobre, esse aí pode ser um bom genro para mim, um bom partido para se casar com a minha filha. Era mais ou menos esse tipo de pessoa que se chegou para falar com Jesus. E Jesus fala para ele, e, enfim, de manhã eu não fui mais fundo nesses detalhes, mas só para você entender o contexto, Jesus chega para ele e fala: olha, por que você está me perguntando isso? Você sabe os mandamentos. E Jesus dá alguns mandamentos conhecidos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele se enche de orgulho, se enche de alegria e fala: eu tenho cumprido isso, eu tenho guardado isso desde a minha juventude. E é aí que Jesus toca na ferida dele. E esse texto ele foi escrito há 2000 anos atrás, mas ele parece que está sendo escrito agora, em 2018, porque tem tudo a ver com a gente. Aliás, o Evangelho precisa ter a ver com a gente, porque tem um monte de gente nas igrejas vivendo a vida desse homem, passiva, religiosa, tudo ser crente é não furtar, não mentir, não dar falso testemunho, não sonegar impostos. E eu falava isso hoje de manhã: olha, talvez eu te decepcione, mas não é o fato de ser crente que tem que te levar a não mentir, a não sonegar impostos. A tua educação, uma boa vida, um ateu, um budista, um espírita, qualquer pessoa deve ter essa moral inculcada na sua vida. Qualquer pessoa de bem foi ensinada que não deve mentir, não deve pagar, não deve sonegar, não deve adulterar, não deve matar. Na verdade, matar é crime em qualquer religião. Qualquer religião que matar alguém pode ser preso. Hoje estava passando o jogo da Dinamarca, e eu confesso que eu torci muito para a Dinamarca hoje, mas foi por pouco. O goleiro foi um gigante. Aliás, aquele goleiro era bonito, gente, tem que admitir aqui para vocês, o rapaz apareceu na televisão. Eu virei para minha mulher e falei: você não tem chance para mim não, mano. Um cara desse aí aparece na frente de uma mesa, já era o pobre do Gustavo. Que cara galanha. E aí aparece um cara bonito na tribuna de honra, era o pai dele. Fala: tá explicado. É um galã, é uma coisa que eu falei: gente, o cara nasceu todo elegante, parecia um He-Man, cara, todo louro assim, bonito. Mas enfim, fecha aparece, tem nada a ver com mensagem. Mas dizem que a Dinamarca é um dos países que tem um dos menores índices de corrupção do mundo. Do mundo. Estava falando hoje no jogo, um dos menores índices. Já imaginou viver em um lugar que tem um dos menores índices de corrupção do mundo? Coisa boa, né, gente? E muita gente, eu tenho amigos, nós temos algumas pessoas aqui da igreja que conhecem uma família, ela é brasileira, ele é dinamarquesa, eles moram lá na Dinamarca, nós estivemos lá no casamento deles, foi uma alegria, tá? E é engraçado que mesmo com toda essa justiça social, tem depressão, tem tristeza, tem gente se suicidando, porque não é isso que faz a diferença. Não é não matar, não é não roubar, não é não adulterar, não é apenas isso, não é, eu sou um cristão passivo. Eu falava isso hoje de manhã, tem gente que vai na igreja numa passividade, às vezes quase irritante. E se o pastor manda levantar, levanta. Se o pastor não manda, já senta. E começa o culto, já está olhando para ela. Meus irmãos, a gente tem que entender que quando a gente se reúne como igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem países no mundo que essa reunião como a nossa agora nem é permitida. Só desse fato, só por causa disso, a gente já deveria estar aqui nessa noite adorando ao Senhor, celebrando, agradecendo a Deus pelo privilégio de se reunir com uma porta aberta e de passar a polícia ali e não fazer nada. Porque tem lugares no mundo que uma reunião como essa, todo mundo ia preso. Só isso já deveria ser fato da gente entrar aqui na igreja, se prostrando na presença de Deus, dizendo: Deus, eu te adoro, eu quero te adorar junto com a minha igreja. E às vezes a gente é tão passivo, às vezes a gente é tão quieto, a gente é tão calado. O Evangelho não é o Evangelho passivo. E aí Jesus vai lá e toca na ferida dele e fala: vai agora, dá os seus bens aos pobres e me segue. E aí ele fica muito triste. Diz a Bíblia que ele, ouvindo isso,
se entristeceu enormemente porque era riquíssimo. E eu quero continuar nesse ponto agora. A Bíblia não está falando contra dinheiro aqui, gente. É muito importante que você saiba disso. Às vezes parece que muitas pessoas defendem o Evangelho só para quem não tem posses, não tem bens, não tem dinheiro. O Evangelho é para todas as pessoas, pobres, ricos, classe média, classe baixa, classe média alta, riquíssimo. O Evangelho do Senhor é para qualquer um. Jesus em momento algum pediu o dinheiro desse homem. Hoje em dia tem muita gente pedindo dinheiro nas igrejas, e ainda mais de forma errada. Mas por causa disso, nós não podemos entrar numa timidez de pregar o real Evangelho. Jesus, ele pelo contrário, ele vira para esse homem e ele não fala assim: dá o seu dinheiro para mim e me segue. Tem gente fazendo isso hoje. Dá o seu dinheiro para mim, que eu vou comprar um jato, eu vou comer, enfim, abençoa o meu ministério. Não é isso que Jesus fala aqui. Jesus, ele chega e fala: dá o seu dinheiro aos pobres. Dá seu dinheiro aos pobres, não é para mim não, dá para os pobres e me segue. Então, Jesus não está falando uma questão financeira, não é pecado. Nós acabamos de falar que vamos proporcionar para a nossa igreja um curso, para que você possa investir melhor, para que você possa administrar melhor os recursos que Deus tem te dado. Então não é isso, mas é o entendimento por trás disso que faz a diferença. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o quê? Nosso coração. E Jesus olhou para esse homem e falou: eu sei onde está o tesouro desse homem, porque ele está aqui cheio de orgulho, dizendo que ele é um bom cumpridor da lei. Sabe, é como aquelas pessoas que vêm, entregam oferta no altar, e na cabeça delas tem assim: cumprir com a minha obrigação religiosa. Você não entendeu nada sobre ofertar, você não entendeu nada sobre dízimos e ofertas. Porque quando você entende que você sai do seu lugar e coloca no altar aquilo que Deus já te deu, e que Deus tem provido na sua vida, e o pouco que você coloca aqui é uma gota diante do oceano que Deus tem provido, e você diz: Senhor, eu te adoro. Aí você começou a entender aonde está o seu tesouro. Então não é sobre dinheiro. Certa vez eu estava num lugar, num retiro, e nós tivemos um momento de oferta, e eu pude experimentar algo muito impressionante, porque Deus falou tanto comigo através da mensagem, e eu resolvi naquele momento ali, simbolicamente, eu e Deus, entregar a minha vida ao Senhor. Foi justamente no retiro que Deus me tirou do meio profissional musical e me direcionou para o meio ministerial, missionário. Naquele retiro, Deus deu inclusive uma palavra muito clara para mim e para minha esposa, de que nós iríamos para um projeto missionário. Foi nesse retiro que isso tudo aconteceu. E no culto da manhã, eu lembro que estava cantando aquela música: se não for para te adorar, para que eu nasci, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. E eu não levei dinheiro. Eu saí naquele momento e fui ao altar andando e chorando, e coloquei minhas mãos no altar e falei: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque dinheiro passa a ser pequeno. Tem muita gente fazendo conta, sabe? Ah, será que é 10%? Será que é 12%? Será que eu tenho que dar 15%? Não é isso, gente. Jesus, ele coloca o nível muito mais profundo quando ele vem. Ele para de falar sobre dízimo, e aí muita gente fala: não, então eu não tenho que dar mais nada. Não é isso. Na verdade, o que Jesus fala para nós, desde o seu exemplo de vida, ele fala o seguinte: olha, não é 1%, não é 5%, não é 10%, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida inteira para mim. É isso que Jesus fala para a gente. E quando ele chega para esse homem, ele toca na ferida dele. E aí, o homem estava ali: eu sou um cumpridor das leis, eu sou um cumpridor de todas as leis judaicas. E Jesus chega para ele: então tá bom, te falta uma coisa ainda. Dá o seu tesouro aqui no altar. Entrega aquilo que aparentemente tem valor para você. E não é para mim não. Não é para o meu ministério, não dá para os pobres. E me segue. Aquele homem, diz a Bíblia, que chorou e ficou muito triste, porque era muito rico. Olha que palavra. E aí a palavra continua. Diz o versículo 24: Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre dinheiro. A gente vê o medo de uma relação com Deus claramente na vida desse jovem rico. E gente, aonde está o seu tesouro? Ah, pastor, então não tem esse problema, eu não sou rico. Não, mas
mas o teu tesouro pode estar em outro lugar. O teu tesouro pode estar na tua empresa. O teu tesouro pode estar no teu trabalho. Nós falávamos hoje de manhã que idolatria é muito mais profundo do que a gente imagina. Tem gente idolatrando marido, tem gente idolatrando esposa, tem gente idolatrando filho, tem gente idolatrando carreira, aí quando se aposenta entra em depressão porque saiu do mercado de trabalho. Tem gente que não consegue imaginar doença, e tem gente que se torna hipocondríaco de tão medo que tem de ficar doente. E isso começa a entrar no nosso coração e a gente começa a colocar tesouros. Tem gente que tem um tesouro na vaidade. E a gente precisa entender o que Deus está falando para você nessa noite é o seguinte: não tenha medo, mas avalie aonde está o tesouro do seu coração. Tem pastores, tem líderes caindo ministerialmente, adulterando suas esposas, adulterando seus maridos, porque simplesmente não entenderam essa passagem e não pegaram o tesouro do coração deles e entregaram para Jesus. O que Jesus está falando para nós desde as 9 horas da manhã aqui nessa igreja é a mesma coisa. Está na hora da gente parar de brincar de ser igreja. Está na hora da gente viver um evangelho muito ativo e não passivo. Meus irmãos, vocês têm noção do que a gente cantou aqui na hora do louvor? Não sei se vocês podem colocar a letra da última música que nós cantamos. No início era a palavra. Vai procurando aí, por favor, a letra. E olha só o que você cantou. Olha o que você cantou na hora do louvor. Pode ir passando, passa um pouquinho. E pode ir mais, até aquela hora que vem: a morte venceste. Pode mais um pouco, mais, aí, olha o que você cantou na hora do louvor nessa noite: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo o nome está. Você tem noção do que você cantou aqui? Você tem noção da profundidade que você abriu os seus lábios e cantou isso? Sabe o que você cantou? Você cantou para todo mundo ouvir que Deus é inigualável, é invencível, que o céu adora Jesus, que a morte Ele venceu. Você cantou isso, e às vezes a gente canta essas coisas, mas age como se Jesus fosse, como o jovem rico falou, um bom mestre, um bom professor. Pior ainda, nessa época de coaching que a gente está aí no nosso século 21, às vezes as pessoas acham que Jesus virou um coaching. Eu vou ter um curso de coaching lá com o tal de Jesus, que vai me ensinar algumas coisas, eu pego o que eu gosto, eu não pego o que eu não gosto. Jesus não é coach, Jesus não é um amiguinho, Jesus não é um conselheiro sentimental. Jesus é o Senhor das nossas vidas, e Jesus, Ele quer olhar para aquele tesouro do teu coração, e Ele fala para você: entrega o tesouro do teu coração, porque vem coisa muito melhor. Jesus, Ele não é malvado. Jesus, Ele não é alguém que quer te destruir. Jesus, Ele não é alguém que fala: olha, me dá porque eu vou te botar na miséria, eu vou virar sua vida de cabeça para baixo, eu vou te chacoalhar. Não! Jesus, nesse próprio texto, Ele quebra com um conceito inclusive cultural e religioso. Diz o versículo 26 que todos os que ouviram perguntaram uma coisa: sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque a tradição judaica dizia que a bênção financeira, que a vida financeira bem sucedida era sinal direto da bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então era inconcebível para todos os judeus que estavam ali olhar para aquele jovem rico tão influente e ver aquele jovem recebendo quase que um não de Jesus. Porque para eles, o que eles entendiam na religião judaica é: ele é rico, ele é abençoado por Deus, ele já tem financeiramente a demonstração de que Deus o ama. E Jesus vira para todas aquelas pessoas e fala: vocês não entenderam ainda, porque o que é riqueza para vocês é desse tamaninho, para mim há algo muito maior. E aí os discípulos ficam encucados. E diz a Bíblia no versículo 28 que disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos.
E aí vem Jesus com uma resposta, que é uma resposta para Pedro, é uma resposta para os discípulos, é uma resposta para mim e para você nessa noite. Olha o que o versículo 29 diz. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, quando está dizendo aí na sua Bíblia, no futuro, daqui a 20 anos, daqui a 2 vidas, não, o que diz aí na sua Bíblia? Que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna tem 2 prêmios, não é um só. Jesus chega para nós aqui, Igreja Metodista em Botafogo, dia 1º de julho de 2018, e fala através desse texto o seguinte: olha, você está preocupado, porque você entende que o seu tesouro foi conquistado com muito ardor. Você está preocupado porque você entende que foi muito difícil conquistar o que você conquistou, ou você ainda nem conquistou. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, diz Jesus para nós, é que ninguém, não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, por causa do reino de Deus, que não vai receber ainda nessa vida, muito mais do que aquilo que eles deixaram. Você pode dizer amém para isso? Amém. Gente, que coisa gloriosa. Sabe, eu tenho percebido uma certa timidez na vida das igrejas que aparentemente são mais sérias. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente pregando um evangelho meio interesseiro. Tem muita gente pregando um evangelho meio torto. Um evangelho meio doa para o meu ministério, doa para mim. Por causa disso, às vezes as igrejas, para tentar proteger o bom evangelho, esquecem de falar do poder do nosso Deus. Sabia disso? Por causa disso, porque muitas pessoas têm usado o nome de Deus em vão, e tem feito exagerado em nome de Jesus. Às vezes nós esquecemos de valorizar as promessas de Jesus para a nossa vida. Isso não pode acontecer, aqui não pode acontecer, não nessa igreja. Jesus, ele dá uma promessa para nós, irmãos. Essa promessa não é para outras pessoas, essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Amém. Jesus, ele é muito direto para mim e para você. Ele fala o seguinte: olha, você tem tesouros? Eu tenho alguns. Olha, é difícil abrir mão dos seus tesouros? Para mim é. Alguns tesouros meus, quero dizer para vocês que um dos tesouros que eu tinha, quando eu tinha 19, 20, 21 anos, era a música. E o meu maior sonho da vida era me tornar músico profissional. E eu comecei a realizar esse sonho. Eu comecei a me dar bem profissionalmente. E coisas que pessoas nas suas carreiras nunca conseguiram fazer. Com 21 anos eu tinha 2 músicas minhas em novela da Rede Globo. Coisas que pessoas numa carreira inteira não conseguiam. Comecei a ver dinheiro, montei uma empresa, montei um estúdio. Só que aquilo se tornou um tesouro no meu coração. Na época eu namorava a Dalila. E foi muito duro. Eu quase perdi a mulher mais bonita desse mundo por causa do meu tesouro. Porque eu virei egoísta, porque eu virei interesseiro, porque eu só pensava no meu tesouro e eu estava galgando para conquistá-lo. E quando eu fui me dar conta, aquilo ali estava me destruindo. O meu tesouro, que a princípio me enriqueceria em todos os níveis, estava me destruindo. E nós terminamos, a Lila terminou comigo, e nós ficamos aí quase 7 meses afastados. E eu comecei a perceber a besteira que eu estava fazendo. E é óbvio que uma mulher bonita como aquela, um monte de gente começou a dar em cima dela. Não deu 2 semanas, a galera, os gaviões já apareceram. E eu comecei a orar e falei assim: tem alguma coisa errada que não está certa, como diria um amigo meu. E Deus falou claramente para mim: claro que está errado. Cadê? Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. E a minha vida era uma vida, minha carreira, que nem ainda estava ali engateando, era o meu tesouro. E eu não tenho dúvida de que se nós abrirmos o altar aqui para algumas pessoas aqui, porque eu conheço a história de alguns, as pessoas vão falar a mesma coisa. Enquanto eu lutei pelo meu tesouro, eu não vi a manifestação de Deus na minha vida. Quando eu entreguei o meu tesouro ao Senhor, Ele começou a se manifestar na minha vida. Meus irmãos, isso aconteceu comigo. Quando eu entreguei o meu tesouro para Deus, é óbvio que eu temi, porque na minha cabeça, mas eu consegui um contrato com uma gravadora, eu consegui coisas que ninguém consegue. Eu tenho o maior canal de televisão, a Rede Globo, me chamando para trabalhar.
E se eu me colocar diante de Jesus, eu vou perder tudo. Não é isso que a gente pensa? Eu sou pastor e penso assim, ou sou só eu que penso isso? Pois é, só que Jesus fala para mim e para você algo muito claro. Não há ninguém nesse mundo que, tendo deixado casa, mulher, irmãos, carreira, dinheiro, vaidade, fama, por causa do reino de Deus, que não receba nessa vida, no presente, muitas vezes mais. Isso não é uma promessa triunfalista, irmãos. Isso não é uma promessa que vai querer, e daqui a 10 minutos eu vou falar, traz aqui então teu dízimo, dá 3. Não é isso que nós estamos falando aqui. Eu estou falando de algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Porque você tem pessoas aí muito bem sucedidas se suicidando, morrendo por depressão. Você tem gente aí mega bem sucedida que não se deu bem na vida. Mas eu estou falando de um presente que Deus vai te dar, chamado a paz, que excede a todo entendimento humano, e que ninguém tem esse presente. E eu também estou falando do que diz a Bíblia em Efésios capítulo 1, porque Efésios capítulo 1 diz: bendito o Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Meus irmãos, toda sorte é toda sorte. É saúde, é provisão, é um bom casamento, é uma boa família, é uma vida estruturada, é uma caminhada coerente com aquilo que você deseja fazer. Toda sorte de bênçãos é toda sorte de bênçãos. E nós queremos parar com essa timidez, porque igrejas têm exagerado num evangelho que não é bíblico. Nós não podemos deixar de valorizar o poder de Deus que é real nos dias de hoje. E nós estamos aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: olha, não tenha medo de se relacionar com Deus, ainda mais, além de você não perder, diz a palavra de Deus, que ainda nessa vida, você vai ganhar muitas vezes mais, e mais ainda, no mundo por vir, a eternidade será sua. Essa é a palavra de Deus, e nós vamos cear nessa noite.